Olá, pessoal, sou psicopedagoga e estarei conversando com vocês sobre vários transtornos de desenvolvimento. Mas hoje nós vamos falar sobre TDAH. Sabe aquela criança superativa, alegre, às vezes desorganizada, que não gosta de ficar sentado, que implica com o irmão, que implica com o primo, que na escola não deixa a professora dar aula e ninguém tem sossego hora nenhuma? Essas podem ser uma das características das crianças com TDAH. E como é que eu vou diagnosticar meu filho? Como é que eu vou tirar com essa dúvida? A única certeza que eu tenho é que você não pode trabalhar em cima do achismo. Não fique se e se, isso não pode continuar assim. Então, se o seu filho não está se adaptando ao ambiente escolar, se na sua casa as coisas estão difíceis, vocês não estão conseguindo se entender, se isso está causando uma falta de harmonia no seu lar, a gente precisa traçar uma estratégia e resolver o problema, sem achismos. Então, qual é o primeiro passo para que você comece a entender o seu filho e perceber, diagnosticar se ele realmente tem TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? O médico que você vai levar o seu filho, a primeira consulta é no neuropediatra. O neuropediatra, ele vai fazer uma avaliação no seu filho se o caso dele é comportamental ou neurológico. Se for neurológico, o caminho é ficar com o neuropediatra. Se for comportamental, o caminho é o psiquiatra. Mas, Patrícia, psiquiatria numa criança tão jovem, tão pequeno? Sim. O psiquiatra, ele é o único médico que trata de assuntos comportamentais, de ordem comportamental. Então, ele vai fazer uma análise junto à família, você vai a várias consultas, onde esse médico ele vai conversar com você, ele vai estudar o seu filho para entender esse comportamento dele. E aí sim, você vai sair do achismo. Junto a esse trabalho, você terá que procurar um neuropsicólogo. Por que eu estou falando neuropsicólogo? Existe também uma diferença entre o psicólogo e o neuropsicólogo. O psicólogo ele é indicado em casos de terapia. Se seu filho precisa fazer terapia ou precisa de terapia de família, porque se seu filho for muito pequeno, não vale a pena ele fazer uma terapia sozinho, e sim uma terapia familiar. Se for o caso do psiquiatra pedir uma testagem para realmente averiguar o TDAH do seu filho, em que nível está esse TDAH e se realmente ele será diagnosticado com TDAH, quem faz esse diagnóstico, quem faz essa testagem é o neuropsicólogo. Então, está na hora da gente começar a desconstruir algumas coisas e entender esse caminho. Muitas famílias me pedem ajuda com relação a isso. Quando eu vou aos atendimentos, que eu começo a acompanhar essa criança, eu percebo muitas famílias perdidas sobre que caminho seguir. Após o diagnóstico fechado, aí sim, o psiquiatra, o psicólogo e eu, como psicopedagoga, vamos trilhar um caminho para o seu filho. Eu, enquanto psicopedagoga, eu irei até a escola, fazer entrevista com as professoras, fazer uma reunião, adequar o material, adequar o ambiente, fazer as adaptações necessárias para que o seu filho se sinta acolhido, incluído e feliz nesse ambiente escolar. Além de traçar uma estratégia de estudo para ele, para que em casa ele possa fazer as atividades de casa e estudar num tempo que seja agradável para ele. Ou seja, eu estarei traçando uma estratégia individualizada para o seu filho dentro do diagnóstico. Então, vamos sair do achismo. É um transtorno que precisa ser tratado, que precisa ser respeitado. E o seu filho tem direitos adquiridos por lei para se sentir bem em qualquer que seja o ambiente.
Mas para isso, a família precisa seguir o caminho certo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se vocês quiserem maiores esclarecimentos sobre isso, podem me chamar, eu estarei à inteira disposição. Se quiserem marcar uma reunião sem compromisso, terei o maior prazer em atendê-los. Grande abraço!